Aleluias. Graça e paz, igreja abençoada, amém? Deus maravilhoso. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu sei que os planos de Deus para a sua vida é maravilhoso. Para a sua casa é maravilhoso. Nessa noite, antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pelo seu chamado, por tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Senhor, eu oro a Deus por cada um que está aqui, Senhor, porque ao qual ele se dispôs a sair da sua casa e vir ouvir a sua palavra, Senhor. Isso demonstra, Senhor, uma fidelidade, uma honra com a sua palavra, com os seus princípios, ó Pai. Eu clamo nessa noite, ó Pai, por cada família que está aqui representada, Senhor, por cada casa aqui representada, Senhor, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar a bênção tal, Senhor, sem medida, Senhor. Abençoa, Senhor. Entra, Senhor, com as providências dos céus, a alegria, Senhor. Unge cada um aqui, Senhor, com o óleo de alegria, Senhor. Honra, Senhor, diante da sociedade, que eles possam viver algo, ó Pai, ao qual nunca imaginou, Senhor. E como sacerdote eu declaro, ó Pai, que toda barreira, ó Pai, toda algema, toda prisão, seja quebrada nessa noite, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que eles estão à casa do pão, que o Senhor preparou, Pai, o melhor, ó Pai, para a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Honra, Senhor, abençoa, e que essa palavra, Senhor, venha gerar algo no coração de cada um que está aqui, Senhor, como nunca antes, e eles possam colher frutos, e eles possam viver a abundância dos céus, Senhor, através dessa palavra liberada nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode dar um louvor de palmas ao Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse para a igreja nessa noite está em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Oh Pai, como é bom estar aqui, Senhor. Tu és fiel, Deus, nós te amamos, nós te amamos. Ruth capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, nós vamos estar lendo até o versículo 19. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus, de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos, e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o seu senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimentos, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra.
Preste atenção nesse ponto. Decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Ela ia voltar sozinha? Não, com as suas 2 noras. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar alto. E lhes disse: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para seus Deus minúsculos. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Pai, fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nessa noite. Que essa palavra possa estar gerando, Senhor, frutos em cada coração. Que ela venha, Senhor, frutificar, germinar, ó Pai, num coração, numa terra fértil, Senhor. E eu sei, Deus, que o Senhor está aqui, o Espírito Santo do Senhor que convence o homem, está aqui. Toma o seu lugar no nosso meio, ó Pai. Ministra em nossos corações, ministra em nossas vidas. Transforma-nos, Pai. Transforma-nos nessa noite. Mesmo, Senhor, que tudo esteja ao contrário daquilo que nós pensamos, mas venha ao nosso favor. Nos dê firmezas aos nossos passos. Dê firmezas nas nossas mãos. Que nós venhamos estar sendo alinhados com a sua palavra, Pai. Eu clamo ao Senhor que me usa como um profeta do Senhor nessa noite, para com a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Dando graças ao Senhor. Enquanto eu estava sendo ministrado com essa palavra, primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração: Deus nos dá liberdade de escolher. Deus nos dá liberdade de escolher. Se você está aqui nessa noite, foi porque você escolheu estar aqui nessa noite. Não porque você fala assim simplesmente, você escolheu. Você saiu da sua casa.
Você saiu do conforto do seu sofá, da pipoca, de frente da TV, de uma boa série, de um bom filme. Você escolheu estar aqui. E você não está aqui pressionado por nada, porque você escolheu estar aqui. Ninguém puxou a sua orelha. Deus te deu a liberdade, você é livre. E mesmo estar aqui, você é livre. E quando você escolhe servir ao Senhor, quando você escolhe estar na presença do Senhor, sabe o que prevalece? Os planos de Deus sobre a sua vida, as promessas de Deus sobre a sua vida. Nós somos livres, nós somos libertos, nós temos liberdade, nós temos tudo isso. Mas quando nós escolhemos estar longe dos caminhos do Senhor, não prevalece os planos de Deus para com as nossas vidas. Mas quando nós escolhemos servir ao Senhor, estar na presença dEle, buscar por Ele, sermos alinhados com a palavra dEle, o que prevalece é os planos dEle para nossas vidas. E eu declaro para você nessa noite, que os planos de Deus é que prevalece na sua vida. As bênçãos de Deus é que prevalece na sua vida. As promessas de Deus é que prevalece na sua vida. Nós temos escolhido nesses dias caminhar e fazer a vontade do Senhor com a nossa liberdade. Eu digo para você nessa noite, o que nós escolhemos fazer com a nossa liberdade? Servir ao Senhor ou servir ao mundo? Você vai entender a hora que nós entrarmos no contexto desse livro de Ruth. O que nós escolhemos fazer com a nossa liberdade? O que nós escolhemos fazer? Viver os planos, viver a obediência, viver o chamado, viver as promessas, ou viver as nossas vontades. Amém? Primeiro ponto: tempos difíceis nos faz fazer escolhas. Tempos difíceis nos faz fazer escolhas. Talvez você está passando por uma situação crítica, uma situação difícil, e nesse tempo você tem que fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas dói. Muitas vezes essas escolhas nos tiram da zona de conforto. Muitas vezes essas escolhas nos fazem encerrar ciclos. Muitas vezes essas escolhas nos fazem sairmos essas escolhas nos tiram de mesas de muitas pessoas. Ontem eu estava conversando com o bispo Diego. Nós estávamos em Guaxupé, eu estava conversando com ele. Ele é de São Paulo, da igreja Sarando as Nações. E ele falou assim, que quando ele começou o seu chamado, o seu ministério, ele caminhou 5 anos sozinho, mas não realmente sozinho. Ele tinha algumas alianças, era mão dada com algumas pessoas. E um dia Deus falou para ele assim, e ele orando a Deus, falou: Senhor, mas o negócio não destrava, o negócio não vai, o que eu tenho que fazer? Deus falou assim para ele: prepara uma sala de excelência para receber os príncipes. Só que aí Deus falou para ele assim: para você fazer essa sala de excelência, um lugar legal,
Você vai ter que soltar da mão de muita gente. Pessoas que não querem sair deste nível para subir para este nível. Você vai ter que soltar da mão de muita gente. E ele falou assim que ele entendeu aquilo que Deus falou para ele. E ele preparou. Sabe por que ele preparou? Que ele fez com o melhor aquela sala? Ele falou assim, não, eu estou disposto. Ele só fez a sala porque ele estava disposto a largar as mãos de muitas pessoas. E aí houve um mover, houve um destravar naquele ambiente, que ele está vivendo algo que ele nunca imaginou. Mas para isso ele teve que soltar da mão de muita gente, que não queria subir o nível e segurava ele. Quem lembra de uma vez que a pastora ministrou aqui, e ela disse, ela usou ela usou algo, que ela falou assim, se você está na 5ª série, e você passou de ano, e o seu melhor amigo não passou, quem lembra disso? Você vai para o 6º ano, ou você fica na 5ª série com o seu melhor amigo? E na hora que ele falou isso, precisava soltar a mão de muitas pessoas, para subir o nível, e ele falou assim, que a partir daquele momento, houve uma mudança enorme na vida dele. Por isso que nesse primeiro ponto, o Senhor ministrou no meu coração nessa noite, nesse texto. Tempos difíceis nos faz fazer escolhas. Eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é o momento que você está passando, se é um tempo difícil, ou se você necessita fazer uma escolha nesses dias. E eu declaro algo sobre a sua vida, que essa escolha vai te levar a um nível diferente ao qual nunca você viveu. Qual nunca você viveu. Chega de viver as mesmices, com pessoas que não querem mudança, com pessoas que não querem viver algo diferente. Chega. Dentro desse primeiro ponto, Noemi estava ali, em Moabe. Ela escolhe voltar para viver do que o Senhor havia provido. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimentos, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Você lembra que na hora que nós estávamos lendo, e eu falei assim, marca bem, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então havia ali algo que elas deveriam voltar às 3. Então ela decidiu voltar. Ela escolhe voltar para viver do que o Senhor havia prometido. Para onde ela volta, pastor? Que o Senhor tinha provido onde? Em Belém. O significado da palavra Belém é casa do pão. Um dia houve uma escassez em Belém. Mas como, pastor? Em Belém, na casa do pão, há escassez? Na casa do pão um dia houve escassez. Por quê? Para alinhar um povo com a palavra. Talvez o tempo difícil, o tempo duro, a hora das decisões, é para te alinhar com os planos, para te alinhar com os projetos de Deus. Chega das mesmices, chega das mesmas coisas, vira ciclo e vira ciclo e vira ciclo, e as mesmas coisas. Não é isso que Deus quer, não é isso. Então houve uma escassez em Belém, para quê? Para corrigir o povo. Toda vez que o povo de Deus passava por uma luta, era levado em cativeiro, era por quê? Porque estava em desobediência, e Deus queria alinhá-lo com a palavra de novo. Então Noemi resolve, aí Deus falou, opa, peraí, veio o auxílio de Deus para Belém, e o Senhor, e Noemi falou, opa, vou voltar para lá. Só que numa escolha onde eu tento fugir, Deus começa a falar comigo agora, que quando eu começo a fugir do processo, quando eu começo a fugir do plano, do propósito de Deus, começa a morrer gente, e perdeu o marido, e perdeu os 2 filhos. Será que não era para passar o processo lá em Belém?
Fugiu do alinhamento? Quando você foge, quando eu fujo do processo, do projeto de Deus, começo a perder coisas. Começa a ser tirado de mim pessoas. Porque o Deus quer alinhar, fala assim, você vai ter que voltar. Você vai ter que se alinhar. Não fuja mais. Tome decisões difíceis. Alinha. Por um momento, Noemi decide pelas noras. Quantas vezes nós estamos decidindo pelos outros? No ponto que eu marquei, decidiu voltar com suas 2 noras. Quantas vezes você já decidiu pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos? Deus fala para você nessa noite, decida por você. Alinhe os seus propósitos por você. Você que é casado, você e seu esposo. Seus filhos já voaram, eles tomam as decisões. Agora é tempo de você decidir por você. Noemi aqui, então, até então, ela decidiu escolher pelas noras também. Olha na parte B do versículo 6. Onde eu disse, e decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Alinhamento muitas vezes é para mim, é para você. Não podemos escolher pelos outros. Versículo 7. Assim ela com suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. E no versículo 8, disse-lhes Noemi, retorne para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ela entendeu, peraí, no meio do caminho, eu não posso decidir por elas, elas têm de se decidirem. Quantas vezes nós sofremos por decisões que nós tomamos pelos outros, não queremos soltar, você lembra no início que eu disse, não queremos soltar da mão. É tempo de alinhamento, irmãos. É tempo de posicionarmos, para nós vivermos a promessa, de nós vivermos o nosso ministério, de nós sairmos das mesmices do que nós sempre vivemos. É um tempo de nós nos posicionarmos. Não faça mais aquilo pensando o que os outros vão olhar, o que os outros vão dizer, mas façam agora para a glória de Deus. É isso que o Senhor quer falar com você nessa noite. Quem está lá no projetor agora? Projeta para mim aí. Está meio ofuscado, está meio ruim aí, mas vamos ajeitar essa semana. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Deixa, solta, fala, o meu chamado, o que eu tenho que viver é para mim. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Busque, clame, evangelize. Não faça para os outros ver, faça para a glória de Deus. Seja obediente a Deus. Quando você faz para a glória de Deus, é que você está sendo obediente a Deus. Faça para obediência. Então, primeiro ponto, tempos difíceis nos faz fazer escolhas. Eu não sei qual é a decisão, a escolha que você está tendo que tomar nesses dias, mas faça alinhada com a palavra do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Segundo ponto, nossa vida com Deus não pode mais ser interrompida. Chega de viver um raso, chega de viver as mesmices, chega de viver até ali eu vou, a hora que você precisa romper, a hora que você precisa se lançar, a hora que você olha para o lado e você fala, não tem jeito, tem alguém me segurando, não tem jeito, mas aquilo lá já falou, aquilo outro da minha vida. Chega, nossa vida com Deus não pode mais ser interrompida.
Aquela dificuldade de você levantar um pouco mais cedo e fazer a sua devocional está interrompendo a sua vida com Deus ainda? Aquela festinha de sábado ainda está interrompendo a sua vida com Deus? Aquela reuniãozinha no meio dos escarnecedores ainda está interrompendo a sua vida com Deus? O que está interrompendo a sua vida com Deus? O que está interrompendo de você viver algo na liberdade do Senhor? O quê? Quantas vezes as situações do dia a dia tentam nos parar? Quantas vezes? Versículo 15. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus minúsculo, volte com ela. Quantas vezes situações do nosso dia a dia estão interrompendo um tempo nosso com Deus? Quantas vezes? Quantas vezes paramos e olhamos assim e falamos assim: eu poderia estar vivendo algo diferente, eu poderia estar tendo experiências novas, mas algo no nosso dia a dia está nos parando, algo no nosso dia a dia tem interrompido uma vida com Deus. Quantas vezes? No nosso dia a dia. Passei por algo essa semana. Talvez nós olhamos quando você fala assim: não, nada mais interrompe a minha vida com o Senhor, nada mais me para. Eu sei a liberdade que eu tenho em meu Deus, eu sei a liberdade que eu tenho com Cristo. Passei uma situação essa semana a respeito de uma fala, e a pessoa falou assim, pensei comigo: e se ele falar que foi eu que falei? Falei assim, pensei comigo depois, sabe, veio esse confronto no meu espírito. E se ele falar que foi você que falou? Falei, foi eu que falei, acabou, fui eu que falei. Sabe, tem coisas, pequenas coisas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mentir? Eu vou interromper a minha vida com Deus por causa de um detalhe, de uma mentira? Eu vou interromper a minha vida com Deus por causa de um, mais ou menos, de um jeitinho? Falei, não, foi eu que falei, acabou. Isso daí não vai, eu não tenho nada a esconder. Foi você que falou? Foi eu que falei. Foi você que passou? Foi eu que passei. Ia mentir que eu não tinha dito, que eu não ia falar? Não, falei. Tive uma situação bem no começo, que eu comecei a caminhar com o pastor Márcio. Uma pessoa me chamou, pôs eu no carro, falou um monte de coisa. Cheguei lá, falei: pastor Márcio falou isso. Beleza? Foi. Chegou na sala, nós estávamos uns 4, 5. Você falou isso para o Júnior? Falei. Você falou isso, o Júnior falou. Eu falei? Falou. Você pôs eu no seu carro, falou isso. Acabou. Por quê? Se não um dia lá na frente, sabe o que ele ia falar? Falou assim: ele sabia. Eu falei para ele. Ele não falou nada. Não estava preso. Acabou. Então, o que está tentando? Quantas situações no dia a dia tentam nos parar? Quantas vezes? Quantas situações tentam nos parar no dia a dia? Quantas situações tentam nos parar no nosso dia a dia? Nossa vida com Deus não pode ser interrompida. Nossa vida com Deus não pode ser interrompida. Tem circunstância no nosso dia a dia que nos trava, que nos breca, que nos coloca numa posição de fazer uma escolha difícil. Na posição de fazer uma escolha difícil. E essas escolhas, quando nós temos que nos posicionar alinhados com a palavra de Deus. Temos que estar firmados, sem dúvidas. No versículo 16.
Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe, e que não mais te acompanhe aonde fores. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Espera aí, eu não tenho dúvida ao Deus que eu sirvo. Eu não tenho dúvida da escolha que eu fiz. Não tenho dúvida que eu sou livre, que eu tenho a liberdade de escolher. Ruth não tinha dúvida. Ruth não tinha dúvida. Então temos que estar firmados em Cristo, sem dúvidas. Muitas vezes situações nos colocam, como eu citei aqui, no dia a dia, que vai gerar dúvidas. Por isso que eu digo que você tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não te traz dúvida, ela te traz clareza. Clareza. Projeta para mim aí Deuteronômio 31:6. E quando você gerar alguma coisa, busca na palavra do Senhor. Busca no Senhor. Josué, quando estava ali, a palavra diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Seja forte, seja corajoso. Não pare, não se limite mais. Você é livre. Você tem a liberdade de fazer a sua escolha. Como eu disse, Deus nos dá a liberdade de escolher. O que nós escolhemos? Como nós escolhemos andar? Quem nós escolhemos estar firmado? Onde nós escolhemos estar firmados? Ruth falou assim: opa, peraí, eu escolho voltar para a casa do pão com a minha sogra. Eu escolho caminhar com o Senhor, sem dúvida. Ele sabe para onde Ele vai me direcionar, sabe aonde vai me levar. Será que Ruth sabia onde Noemi ia levar ela? Será que nós sabemos onde Cristo vai nos levar? Será que nós sabemos? Então, o primeiro ponto: tempos difíceis nos faz fazer escolha. Eu não sei qual é o tempo que você está passando, qual é a circunstância, qual é os dias, mas eu quero te dizer que tempos difíceis nos faz fazer escolhas. E você tem a liberdade de escolher. Segundo ponto: nossa vida com Deus não pode mais ser interrompida. Não pode. Quantas vezes já interromperam o seu ciclo? Quantas vezes você parou de viver o seu chamado, o seu ministério? Seja forte e corajoso agora. O Deus é com você. E o terceiro ponto: estamos dispostos de confessar o nosso amor por Cristo todos os dias? Estamos dispostos a confessar o nosso amor por Cristo? Que a nossa liberdade aponte sempre para Cristo? Que a minha liberdade, que onde eu caminhar, aonde eu for, o que eu falar, sempre vai estar apontando a Cristo? Será que estamos dispostos a confessar o nosso amor por Cristo todos os dias? Tudo o que eu fazer vai estar apontando a Cristo? Uma reunião com os meus vizinhos, uma conversa, uma rodinha na calçada, na hora de varrer, ou na hora de podar uma árvore, na hora de fazer alguma coisa ali, está confessando Cristo na minha vida? Será que estamos dispostos
a confessar o nosso amor por Cristo todos os dias? Até onde estamos dispostos a caminhar com Cristo? Versículo 17: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. O que nós estamos dispostos? O que nós estamos dispostos a confessar o nosso amor por Cristo todos os dias? Será que estamos dispostos a morrer? Será que estamos dispostos a ter mudança nas nossas vidas? Será que estamos dispostos a viver algo novo? A mudar as nossas condutas? Ao menos lutar com Cristo para viver uma mudança? Será que estamos dispostos? Até onde estamos dispostos a caminhar com Cristo? E aí eu te digo, nós começamos uma caminhada. Opa, eu vou mudar. De hoje em diante vou me tornar uma nova pessoa. Quantas vezes eu já disse aqui, na minha conversão, 8 anos, começava, retrocedia, começava, retrocedia, começava, retrocedia, mas não desisti. Falava, eu sei que Cristo me amou, eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para a minha vida. Como eu citei ontem, eu estava conversando com o bispo Diego, uma curiosidade, porque você vê o que Deus fazendo na vida dele, o que Deus tem feito. Minha curiosidade era o quê? Será que esse cara nasceu num berço evangélico? Eu perguntei para ele, falei assim, você nasceu num berço evangélico ou você se converteu depois? Não, eu falei, eu dei muito trabalho, me converti com 19 anos, dei muito trabalho, sofri muito, na batalha, de entender, que eu estava disposto a confessar o amor de Cristo. Talvez nós olhamos assim para uma pessoa que já tem caminhando, vem caminhando, está num nível diferente, não teve problema em abrir mão de muitas coisas, não teve problema em deixar as coisas para trás, e de repente fala, nossa, que bênção, mas o quanto ela já lutou, o quanto ela passou tantas lutas, tantas circunstâncias difíceis. Mas eu te pergunto essa noite, até onde estamos dispostos a caminhar com Cristo? Até onde? Qual a luta que tenta te parar do seu dia a dia? Algo que só você sabe. Algo que só você sabe. O que tenta te parar todos os dias, quando você está sozinho, quando você está dirigindo, quando você está caminhando pela rua, o que tenta te parar? O que tenta te parar? Mas isto, quando nós perseveramos, quando nós não paramos, isso mostra o quanto nós estamos firmados naquilo que nós cremos. Isso mostra o quanto estamos firmados naquilo que nós cremos, na nossa liberdade. Porque eu olho para a vida de Orfa, eu olho para a vida de Ruth, eu vejo ali a liberdade de escolher. Mas quando você está firmado em Cristo, isso demonstra o quanto você é liberto em viver algo, em fazer as suas escolhas. Uma resolveu voltar e servir os seus deuses, como nós lemos. A outra falou assim, não, seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Isso para mim eu vejo liberdade. Na liberdade nós podemos fazer escolhas. A liberdade também demonstra no que nós somos firmados. A liberdade também nos demonstra se realmente nós somos convertidos, se realmente nós fazemos parte desse povo. Como estamos firmados?
Projeta para mim aí 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. 1 João 4, versículo 7, nós vamos ler até o 9. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo para vivermos por meio dele. Onde estamos firmados? No amor de Deus. Onde estamos firmados? Onde estamos firmados? Estamos dispostos a confessar o nosso amor por Cristo, demonstrando a liberdade que nós temos? Demonstrando a liberdade que temos, que não é qualquer luta, não é nenhuma luta, não é qualquer não, nenhuma luta vai nos parar. Até onde estamos dispostos a caminhar com Cristo? Somos livres, temos liberdade. Como Orfa e Ruth, temos liberdade. Estamos dispostos a caminhar com Cristo, a demonstrar este amor. Então, o primeiro ponto: tempos difíceis nos faz fazer escolhas. Nossa vida com Deus não pode mais ser interrompida. Não pode mais. A nossa escolha tem que ser assertiva. Estamos dispostos a confessar o nosso amor por Cristo todos os dias? A caminhar com Cristo? A demonstrar que somos livres, libertos e podemos fazer essa escolha? Como eu citei aqui, aonde nós sentamos é escolha nossa. Com quem nós caminhamos é escolha nossa. O que nós falamos é escolha nossa. O que fazemos é escolha nossa. Só que essas escolhas que nós temos a liberdade de fazer, ela demonstra onde estamos firmados. Ou voltamos a servir outros deuses, ou falamos: não, este é o meu Deus. Aonde você pisar, aonde você estiver, eu estou. E o quarto ponto: Deus prepara o início de um novo ciclo para nós. Passamos escolhas difíceis, tempos difíceis, aonde muitas vezes interrompemos um ciclo, muitas vezes interrompemos o plano de Deus para nossas vidas, porque a liberdade nos faz interromper o plano de Deus para nossas vidas. Muitas vezes a indisposição de servir e de ser alinhados por Cristo interrompe o ciclo de Deus para nossas vidas. Mas quando você se prepara, quando você deixa ser alinhado com os projetos e com os planos e com a palavra de Deus, Deus prepara o início de um novo ciclo na sua vida. Eu quero te dizer algo nessa noite. Quando você para algo que o Senhor está fazendo, você volta no início de novo do velho ciclo. E quando você dispõe e você abre mão de tudo e ser alinhado com a palavra, você começa a viver um novo ciclo todas as vezes. Talvez você está aqui nessa noite e você teve um dia muito difícil. Você pensou em desistir. Você disse que já não aguentava mais. Não importa como você chegou.
O que importa é que você está aqui e você quer ser alinhado com a palavra de Deus. Que você quer se posicionar e viver um tempo novo de Deus. Você fala assim, não, eu quero voltar como Noemi e Ruth voltaram para Belém, a casa do pão. Para o início de um novo ciclo. O início de um novo tempo. Todos os dias. O nosso posicionamento diz, ou nós voltamos na estaca zero, ou nós vamos iniciar uma nova etapa, um novo ciclo para com Deus. Os discípulos caminharam com Cristo e cada experiência que ele tinha, eles viviam algo novo. Até que Cristo foi crucificado e subiu aos céus, e aí Jesus disse, espera aqui, até que ele venha. Em Atos, quando veio o Pentecoste, um novo ciclo. E saíram e foram pregar. E quando via o que Deus fazia através deles, um novo ciclo. Quantas vezes nós não vivemos nada de Deus porque nós voltamos para trás? Quando Jesus é crucificado, Pedro volta a pescar. Você vê que quando você para um ciclo, você volta na estaca zero. E de repente Jesus pega e fala, opa, não, você é pescador de homens, vamos. Eu creio que nessa noite, o Senhor está falando, não, vamos, faço de você pescadores de homens. Faço de você uma pessoa que será usada de uma forma sobrenatural. O que importa é que você voltou à casa do pão. Que era o significado de Belém. Para onde que Noemi e Ruth voltaram. Versículo 21. A parte A do versículo diz assim: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ela partiu de mãos cheias e voltou de mãos vazias. Para quê? Para iniciar um novo ciclo. Quando você começa algo, um novo ciclo se inicia. Talvez você fale assim, eu não tenho recurso, eu não tenho nada para iniciar esse novo ciclo. Mas é porque o Senhor está provendo tudo. Porque o Senhor está provendo tudo. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. No versículo 6, ele diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimentos, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Ela partiu de mãos cheias e volta de mão vazia, mas porque quem tinha providenciado tudo lá, de volta, o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, que nesse início desse novo ciclo, não é homens, é o Senhor que está preparando o auxílio, é o Senhor que está preparando tudo para o início desse novo ciclo, para o início desse novo tempo. É o Senhor. Não importa como que você saiu, onde você estava, em que ponto que você estava, não importa. O que importa é que você voltou para iniciar um novo ciclo. É que você se dispôs a viver um novo ciclo. Projeta para mim Eclesiastes capítulo 3, enquanto o ministério de louvor estiver subindo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o 8. Versículo 1 até o 8 nós vamos estar lendo. Para tudo, vou ler a minha versão. Para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo,
para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Há tempo para todas as coisas. Se coloque de pé nesse momento. Há tempo para todas as coisas. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele te dá a liberdade de fazer escolhas. Mas quando você escolhe caminhar com Ele, quando você escolhe ser alinhado com a sua palavra, quando você escolhe viver os planos do Senhor, o que vai prevalecer na sua vida é os planos de Deus. Nós temos a liberdade nessa noite. Talvez você fale assim: eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque eu parei, eu não sei porque um dia eu desisti, eu não sei porque um dia eu estava sentado ali naquela rodinha. O que eu estava fazendo com a minha liberdade? Eu te pergunto nessa noite: o que você estava fazendo com a sua liberdade? O que você estava fazendo com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos? Você passou por tempos difíceis, mas é hora de fazer escolhas agora. A sua vida com Deus não pode mais ser interrompida. Chega de viver as mesmices. Chega de voltar a pescar como Pedro. Pedro tinha vivido experiências, andou sobre as águas, afundou, mas quem estendeu as mãos e trouxe ele à tona foi Cristo. As suas experiências não podem mais ser interrompidas, a sua vida com Deus não pode mais ser interrompida. Mas para isso você nessa noite tem que estar disposto. Está disposto a confessar o amor por Cristo, a viver o amor por Cristo. Ele te prepara um novo ciclo na sua vida. Prepara um novo ciclo, um novo tempo. Tantas coisas tentaram te parar. Comece a olhar, feche seus olhos agora, coloque a mão no seu coração, peça para que o Espírito Santo comece a ministrar na sua vida. Aonde estão tentando te parar? O que está tentando te parar no seu dia a dia? Amizades, trabalho, televisão, redes sociais. O que está tentando te parar? É uma noite de iniciar novos ciclos, de viver a liberdade com Cristo, não com outros deuses, não como órfão, sim como Ruth. Se depois você continuar lendo o livro de Ruth, você vai ver o que ela viveu. Mas porque ela abriu mão da liberdade do mundo e fez daquele povo o seu povo, fez daquele Deus o seu Deus. Nessa noite você tem a oportunidade
lançar aos pés do Senhor, de se lançar aos braços do Senhor, falar: Senhor, a minha liberdade é te servir, a minha liberdade é para te servir, a minha liberdade é para viver os seus planos, porque eu bem sei que os planos do Senhor é perfeito, é agradável, é bom. Pai, eu sei, nessa noite eu faço a escolha em buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque eu sei que as demais coisas serão acrescentadas. Saia daqui nessa noite, saia daqui nessa noite queimando isso no seu coração, entendendo de quem você é dependente, entendendo da onde era a sua liberdade verdadeira. Senhor, eu oro, Pai, por cada um que está aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles, ó Pai, que têm passado lutas, aqueles, ó Pai, que tantas circunstâncias têm tentado parar, ó Pai, tantas circunstâncias têm tentado limitá-los, Senhor. Eu oro nessa noite, Pai, que o Senhor venha dar força, que o Espírito Santo do Senhor, que convence o homem de todo pecado, tome, Pai, tome ele por dentro, Senhor, em nome de Jesus, e quebranta este coração, Senhor, e restaura, Pai, esse novo tempo, que esse novo ciclo que se inicia, Pai, venha ser o melhor tempo da vida de cada um aqui, Senhor. Que eles não tenham problema, Senhor, em abrir mão de amizades para viver a liberdade do Senhor. Que eles não tenham problema, Pai, de vir abrir mãos, ó Pai, de tantas outras circunstâncias para viver a liberdade do Senhor, para viver o seu chamado, para viver os seus propósitos, para viver os seus planos. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor venha manifestar a sua glória, Senhor. Manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, ó Pai, no nosso meio para tomar, ó Pai. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando ao Senhor, como a sua palavra diz, que o Senhor habita meio aos louvores. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, coloque-se diante do Senhor, rasga o seu coração, deixe o Senhor ministrar este novo ciclo, esse tempo de liberdade na sua vida. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, faça tudo novo, que Senhor. era festa e agora faz, Senhor, tudo novo na vida de cada um que está aqui, que Senhor. já morreu. Eu não sei como eles chegaram, ó Pai, mas o Senhor conhece cada coração, ó Pai, que tem vivido escravo do pecado, que tem vivido escravo do mundo, Senhor. Mas nessa noite, ó Pai, o Senhor toma ele para a mão e traz a tona e restitui, Senhor, todos os planos do Senhor na vida de cada um, nas nossas vidas, Pai. Nos leva a Belém, Senhor, nos leva a casa do pão, Senhor. Vem, Senhor. Refrigera minha alma. Vem nos refrigerar, ó Pai, nos fazer algo novo. Nos dê força, Senhor, a viver esse novo ciclo, para viver esse novo tempo. Quebrando nossos corações, Os planos que foram embora, o sonho que está aqui, se ó Pai. perdeu, Tira toda dúvida, que Senhor. era festa e Tira toda agora inconstância, Senhor. tudo que já Tira, vem tirando, morreu. Senhor.
estava impedindo, ó Pai, de viver, ó Pai, os planos, os projetos do Senhor, viver as abundâncias do Senhor, Pai. Tira todo aquele mal, ó Pai. Restitui tudo, Senhor, faz novo. Enquanto teu azeite me Vem ungindo, Senhor. Vem ungindo com óleo de alegria, Senhor. Bálsamo novo, Senhor. Unge, Senhor, em nome de Jesus. lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Sim, Pai, o Senhor é o nosso refrigério. E os planos que roubado foi não poderá se comparar. Nada, Senhor, nada se comparará. O que o Senhor fará nesse novo ciclo, ó Pai, na vida de cada um aqui, nada se comparar. Creia, porque o poder e o clamor pode ressuscitar. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus.